Cara, você falando assim, você pega hoje a medicina, ela concentra todo o poder de decisão de como vai tratar um paciente na mão do médico, né? E eu vejo, igual você falando, pô, eu entendia como funcionava a depressão, entendia como funcionava isso, aquilo. Eu acho que o farmacêutico, o fármaco, deveria ter um equilíbrio ali nessa decisão, não? Assim, na divisão das profissões, o que aconteceu? Porque antigamente só tinha um único profissional que fazia o diagnóstico e preparava a medicação na hora ali, dava para a pessoa, né? Uhum. E na hora que foi dividido, né? Então, o médico por um lado, o farmacêutico para o outro. Então, um só prepara formulações, o outro só diz o que a pessoa tem. O que a medicina acusou a farmácia? Se o farmacêutico prescrever, ele vai prescrever o que é financeiramente interessante para ele, porque é ele que vende. Então, o médico que tem que prescrever. Mas hoje o médico recebe quando ele Exato. prescreve. Aí o médico recebe passagem para ir no congresso da indústria farmacêutica prescrever o que a indústria manda ele prescrever. E, por exemplo, é proibido o médico ser sócio de farmácia. Porque tem um conflito de interesse aí. Mas daí é a mulher dele que é a sócia, né? Entendo. Então, o que aconteceu... O que acontece é, em alguns países você tem uma farmácia clínica, que é um outro conceito, porque aqui no Brasil a farmácia, por ser um país gigante, olha só como as coisas influenciam, por ser um país enorme, continental, composto majoritariamente por municípios pequenos, que o comércio fecha cedo e só fica aberta a farmácia virou um mini mercado. Que não tem só medicamento, não é um ambiente de saúde só. Exato. Você vai na farmácia para comprar refrigerante, chocolate, entendeu? Então, você compara com a Europa é diferente. Na Europa, a farmácia vende medicamento. É Mas porque é um drugstore país mesmo. pequeno, né? São países pequenos. Então, o conceito é diferente. Então, aqui, como é país grande, que pô, não tem nada no interior, não tem nada pelos próximos tantos quilômetros, então a farmácia virou mercadinho e é uma briga judicial até hoje das redes do supermercado com as farmácias para tentar tirar as gôndolas da farmácia, porque o supermercado perde dinheiro para a farmácia por causa disso. Mas a farmácia conseguiu tirar os produtos dela de outros lugares, porque, por exemplo, no supermercado, antigamente você comprava uma aspirina, alguma coisa assim, e hoje já não tem mais, né? Exato. Mas aí existe um outro conceito de farmácia, que é a farmácia clínica, que tem, por exemplo, na Espanha, o empresário não pode abrir uma farmácia. Quero investir numa farmácia. Não tem essa chance. Como é que funciona lá? É uma autarquia pública. Então, a partir de tantos habitantes por região, permite-se abrir uma farmácia. Tipo uma casa lotérica, assim. Tipo uma casa lotérica, um cartório. Então, abre um concurso público para abrir a farmácia. Nesse concurso público, o farmacêutico tem que ter no mínimo mestrado para participar, para ele ser dono da farmácia. Aí presta o concurso, ganhou a farmácia, aí ele vai tocar aquela farmácia. E é muito comum aí, lá você ter o médico colocando o diagnóstico na prescrição. Então você coloca o CID da doença, ó, você tem tal doença. Agora você vai na farmácia conversar com o profissional do fármaco para escolher o tratamento, que é melhor para você. Então o médico não prescreve lá nesse... Prescreve, mas é um conceito novo que tem começado. Por que isso? Eu até estou fazendo uma pós no Einstein, que é de farmácia clínica, que é justamente o Einstein já tem 38 farmacêuticos clínicos que auxiliam o médico para prescrição. Sensacional. Porque qual que é o problema? Hoje em dia a gente tem polifarmácias, tem paciente que toma 20 medicamentos por dia. E aí, quando um cardiologista quer mudar uma medicação, ele tem que saber se o nefrologista passou alguma coisa que vai dar interação. Então, hoje em dia, como tem muito remédio no paciente, aí faz sentido o farmacêutico entrar junto e falar, ó, esse aqui não pode com esse aqui com esse. E aí o farmacêutico clínico, ele até ajuda em questões bem básicas, assim, tipo... Qual que é o plástico da bolsa do soro que o paciente está tomando soro? Tal remédio não pode ser nesse plástico. Por quê? Tem alteração, porque vai ficar absorvido na parede do plástico. Então a gente vai ter que usar outro tipo de plástico para poder pôr esse medicamento. Então essa parte que é química... Nossa, nos mínimos detalhes. Essa assim. parte é muito química.
E o único profissional que vê essa química é o profissional do fármaco, que é o farmacêutico, né? Então, até pouco tempo atrás, o curso de medicina ele é baseado em diagnóstico, né? Então você aprende a fisiologia normal, como funciona, ou como deveria funcionar, e você aprende a patologia. Quando está estragado, o que acontece? Então, o foco do curso é esse. E aí o médico ele decora medicamentos para corrigir aquilo que ele identificou de patologia. Mas ele não vai estudar o fármaco em si, estrutura química, farmacocinética, farmacodinâmica, essas coisas vai ficar para o farmacêutico. E aí no Brasil o farmacêutico está lá na indústria desenvolvendo o produto e está super longe do paciente, né? Ou seja, o médico ele não está atualizado, ele não tem conhecimento de um remédio novo que lançou, igual o fármaco tem, a não ser que a indústria farmacêutica vá atrás. Na verdade, ele tem muito conhecimento das novidades, porque é onde estão os bônus, né? Sim, ele ganha bônus. Mas, por exemplo, eu também ia falar de um outro tipo de médico. Eu conheço um médico, por exemplo, que a hora que eu levo o problema para ele fala assim, ó, toma isso daqui. Aí o negócio que ele manda você tomar, você não acha em lugar nenhum mais, porque o remédio já não existe mais o que ele fala pra você tomar. Você fica na mão, assim, você, ó, compra aquilo ali. Você vai em trocentas farmácias. Não tem. Ah, por que tem? Ah, porque não existe mais, hoje é esse, não sei. O cara tá antigo na parada, sim. Sabe? É comum, né? A medicina, ela evolui muito. Então, o médico se manter atualizado custa caro. O cara, se ele não é um cara que prescreve muito, que o laboratório dá a passagem para ele pro congresso, é o cara que vai ter que gastar dinheiro para se manter atualizado. Então, até hoje eu tava com uma paciente minha que é cirurgia plástica. Ela falou, cara, em um ano eu vou gastar 100 mil reais em curso de estratégia nova, técnica nova, para fazer menos cicatriz, para recuperação mais rápida da cirurgia. Então, cada curso que você vai desse nível, 30 pau, 20 pau, porque o cara que tá vendendo o curso sabe que você vai fazer muito dinheiro com aquilo. Então, pro médico se manter atualizado, custa caro. Mas pro farmacêutico em si, porque o médico, quando ele prescreve muito, ele ganha um bônus para ir para lá fazer toda essa atualização. É crime, né? Mas na prática não, sim, acontece. Mas a gente sabe. E para você, no caso, como que você se mantém atualizado? Eu? Como eu não tô atualizado, eu estudo mesmo. Eu digo assim, o farmacêutico... Mas o cara que tá na comum farmácia... é o que tá, é o que tá lá, o cara da farmácia mesmo. Visitação do laboratório farmacêutico. Então o laboratório, quando ele tá lançando um produto novo, ele quer vender. E aí ele vai mandar o representante ir atrás das farmácias, vai atrás dos médicos para falar, ó, a gente tem essa opção agora. E aí tenta vender comparado com o que já existe. Qual é a vantagem desse novo? E aí tem que demonstrar isso. Só que geralmente é um custo bem mais elevado, né? Porque, na verdade, a indústria ela vai segurando lançamentos para quando acabam patentes, né? Então, acabou a patente desse, joga esse novo. Entendo. Para poder pôr o preço que quiser. Porque depois que acabou a patente, qualquer laboratório pode fazer. Então, o preço cai muito, porque tem os genéricos. O problema é que quem perde com isso daí é só a população, né? Sempre. Eu vou te dar um exemplo aqui claro. Aqui. Eu já tomei alguns remédios de pressão. Na última vez que eu fui no cardiologista, eu falei pra ele que, tipo assim, cara, esse remédio aqui, pra pressão, ele abaixa a minha pressão, mas ele causa um efeito totalmente diferente desse outro remédio aqui que eu tomo pra pressão. Esse daqui abaixa a minha pressão, mas meu coração tá batendo, tipo assim, a 100 o tempo todo. Esse aqui eu tomo abaixa a minha pressão, mas meu coração bate a 70, 68, ou seja, baixa, além de baixar minha pressão, baixa meu batimento, né? Só que você vê médicos diferentes prescrevendo remédios diferentes. Provavelmente o cara não, sei lá, não tinha esse conhecimento, não pensou, coisa que talvez um fármaco lá ia falar, não, pra ele tem que ser isso aqui, ó. É complicado essa questão, porque tem médicos maravilhosos e tem uns que são acomodados, né? Toda profissão que tem vai isso, pôr né? sempre a mesma coisa. Então, às vezes, você tá numa quarta, quinta geração de uma família de droga e o cara tá prescrevendo a primeira ainda. A que mais dá colateral, a mais antiga,
porque quando ele saiu da faculdade era aquela que servia.